Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou o Fausto Botelho e hoje, quinta-feira, nós vamos falar de novo sobre criptomoedas. Começando com o S&P, que apesar de não ser criptomoeda, ele está num processo que pode influenciar muito as criptomoedas, como eu já falei. Então vamos lá. Nós estamos analisando ele sobre o prisma de estar querendo saber o que está acontecendo com essa tendência de alta, que começou depois da crise do subprime. Esse aqui foi o as.com, esse foi o subprime, subiu durante quase 10 anos, e semana passada nós realçamos o fato de que ele fez um comportamento bastante importante e característico. Ele rompeu esse nível de resistência, que, vejam, é um nível importante porque tem vários eventos técnicos acontecendo nesse nível, né? Então ele havia rompido esse nível e entrou para baixo. Nesse dia aqui ele rompeu esse nível. Esse dia foi o dia 21 de março. Ele rompeu e daí no dia seguinte, no dia 22 de março, ele entra para dentro e faz o que em análise técnica nós chamamos de bull trap, armadilha para o comprado, armadilha para os touros. Essa é a que eu entendo ser a mais importante indicação técnica. Então, isso me fez ficar bastante baixista. Mas o S&P não deu bola para essa indicação, quer dizer, na verdade, ele acabou rompendo de novo o topo que havia sido formado. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que se nós eventualmente tivermos uma outra indicação, apesar dessa ter sido falsa, uma falsa indicação de baixa, apesar de ela ser, aqui eu entendo ser a mais importante indicação, bem, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que no exército dos touros, os comprados, está lá o Federal Reserve Board dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e tudo mais, que não tem interesse, que acho que não tem interesse, pelo menos por enquanto, né, que haja uma queda violenta aí no mercado de ações, né? Então, mas o que eu quero chamar a atenção é para que, se nós acabarmos tendo uma outra indicação, eu vou mostrar por que eu estou desconfiado disso, uma outra indicação de baixa, que pode também ser um bull trap, a gente tem que entender que essa indicação mais recente agora seria então mais importante do que a primeira. As indicações em análise técnica são cumulativas. A gente deve ir acumulando essas indicações. E cada indicação que a gente tem é um sinal de que o mercado está para virar ou está dando uma indicação de que está na iminência de virar, né? Então, aqui no S&P especificamente, os preços romperam esse nível no dia 1º de quinta, quarta, terça, na segunda-feira. Agora eles romperam esse nível que anteriormente tinha sido o último topo. Agora, depois que eles rompem um nível desse, o que costuma acontecer é o que o americano chama de um rally. O mercado sai subindo forte, bastante e muito rapidamente. E não foi o que aconteceu. O que está acontecendo são candles chamados de doji, e o candle doji é esse em que abertura e fechamento procedem no mesmo, mais ou menos próximo do mesmo nível. E são candles de indefinição. Esse é um candle de definição para baixo, esse é um candle de definição para cima, indefinição. E eles estão se arrastando no sentido da quebra do movimento. Isso também é um comportamento característico, chama-se deriva, e costuma reverter esses movimentos. Então, olhando essa deriva, olhando essas indefinições que o mercado está produzindo nos últimos 3 candles, eu diria que esse rompimento é falso e, eventualmente, se os preços caírem, ele eventualmente vai produzir de novo um bull trap. E se isso acontecer, eu vou continuar bastante baixista no S&P. Até porque, quando a gente olha o gráfico de longo prazo, a gente vê que, eventualmente, toda essa alta pode ter sido apenas um pullback para essa antiga reta de suporte, que agora pode estar oferecendo resistência. Pullback é uma situação que os preços rompem a reta e daí tem um movimento de retorno a essa reta.
Isso costuma acontecer, é bastante comum acontecer isso, e a gente então diz que a reta inverte a polaridade. Quando uma reta suporte é rompida, ela passa a exercer a função contrária, ou seja, ela passa a exercer resistência. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu já tive a oportunidade de falar aqui no canal que se o S&P cair, o que eu acho que ele vai cair, e ele, para corrigir minimamente o primeiro nível Fibonacci dessa tendência de alta, ele teria que cair uns 35%, ou seja, o mundo se veria sem 1/3 da sua riqueza. Isso certamente vai causar recessão, e aí vai haver o que a gente chama de flight for quality. As pessoas saem dos mercados de risco e vão para os mercados de mais segurança. Nesse processo, se eventualmente um pedaço do dinheiro que está em ações, uma parte bem pequenininha do dinheiro que está em ações vier para o mercado de criptomoedas, o Bitcoin e as criptomoedas podem explodir. Porque hoje, vamos dar uma espiada aqui, para a gente ver, onde é que eu estou aqui? Não, esse aqui, vamos ver aqui o CoinMarketCap, em que a gente vê a capitalização do mercado, que já está em 168 bilhões de dólares. Outro dia, eu estou me lembrando, estava 100 bilhões, né? O mercado já subiu bastante. Mas isso são todas as criptomoedas. Mas isso, minha gente, é quase nada comparado à capitalização do mercado de ações, que só na NYSE tem 28 trilhões de dólares. Então nós estamos falando de 168 bilhões de dólares do mercado todo de criptomoedas, quando na NYSE 1% do valor da NYSE seria 280 bilhões de dólares. É quase que o dobro não, nem tanto, mas 150% a mais do que existe no mercado de criptomoedas. Eu estou falando de 1% do mercado da NYSE, mas 1% do mercado mundial seriam 800 bilhões, porque o mercado mundial é 80 trilhões de dólares, né? Muito bem, é esperar para ver o que o S&P vai fazer. Mas o Bitcoin não espera o S&P, não. Ele já começou a subir por conta. Semana passada nós dissemos que ele estava com perspectivas de subir. Se rompesse os 4.200, ele deveria ter uma alta acentuada. Isso aconteceu. Vamos dar uma espiada? Aqui está o gráfico do Bitcoin. E eu quero primeiro mostrar a vocês esse gráfico semanal do Bitcoin em longo prazo e dizer que, já mostrei isso aqui no canal também, mas eu estou trabalhando com esse canal de alta. E essa alta recente do Bitcoin, que ele chegou a 5 mil dólares, eu acho que está meio que não exatamente confirmando ainda que nós tivemos uma formação de fundo aqui e que agora nós vamos começar uma nova tendência de alta. Mas ele está, vamos dizer, ele está colaborando bastante com essa ideia de que esse processo aqui foi uma formação de fundo, né? E se esse processo foi uma formação de fundo, então nós teríamos tido 2 ciclos aqui, o primeiro ciclo e o segundo ciclo completos, e nós estaríamos prontos para um terceiro ciclo. Então o que a gente faz quando acontece isso? Olha, a gente projeta as últimas altas. É mais ou menos como se a gente perguntasse para o mercado: bom, eu quero saber para onde você vai. Então me conta para onde você vai. Ele fala: olha, eu não sei para onde eu vou, mas a última vez que eu tive uma alta acelerada, eu tive uma alta de tantos por cento de variação percentual, que é o que o gráfico em escala logarítmica mostra, né? Então vamos ver o que ele pode falar para a gente. Olha. Então, em 2017 ele teve essa alta aqui, que se a gente projetar a partir daqui, vem dar esse tanto que já está marcado aqui no gráfico, e que projetaria o Bitcoin para 63 mil dólares, ou seja, uma alta de aproximadamente 1.100%. Mas, eventualmente, nós podemos ser um pouco mais otimistas, porque a gente pode entender que nós vamos ter um ciclo todo desse aqui, que aconteceu de 2015 até 2017. E se isso acontecer, é esse segmento aqui, azul turquesa, que a gente projeta vem daqui em cima, e isso seria, nós estaríamos falando de 330 mil dólares, ou uma valorização de 6.600
6.800, quase 7.000% a partir dos preços de agora. Você acha muito uma valorização de 7.000%? Mas não é, porque o Bitcoin é uma moeda ou uma commodity que, quando criada, valia zero e teve valorizações já. O histórico dele, no histórico dele, tem precedentes, quer ver, de variações de, veja só, a partir de 2010 ele começou a ser negociado, ainda valia centavos, mas subiu 57.000%. E depois que já estava sendo negociado, tinha sido negociado a $30, depois caiu para próximo de $2, ele subiu de $2 para $1.000, isso significou uma variação de outros 50.000%. E, portanto, 7.000% é fichinha para o Bitcoin, né? Lógico que a gente sabe que é uma valorização espetacular, mas a gente pode ficar com o fato de que 1.000% de valorização para o Bitcoin, que é esse primeiro objetivo que a gente pode projetar, não é assim muito excepcional. Então, eu reforço o que eu disse no último vídeo, de que todo mundo tem que prestar atenção nas criptomoedas hoje, porque elas estão aí para ficar. Eu tenho estudado muito isso desde 2017 e o meu depoimento é que isso muda o mundo. Eu nunca vi nada tão disruptivo, nunca vi acontecer um movimento assim de criação de novos ativos tão revolucionário como esse. As maiores cabeças pensantes do mundo de tecnologia estão todas envolvidas com projetos nas criptomoedas. Muito bem. E o que é que a gente pode fazer então se a gente já tem Bitcoin? Bem, você pode usar o termo que se padronizou falar no mercado de criptos, que é HODL, H-O-L-D. Alguém foi escrever que era hold, de segurar, né? E trocou o D pelo L e ficou HODL, H-O-D-L. Então, isso aí viralizou e hoje a gente diz que quem segura Bitcoin está hodling, HODL, Bitcoin. Então, você pode segurar o seu Bitcoin ou você pode usar seus Bitcoins para tentar aumentar seus Bitcoins. Como é que você faz isso? Você vai investir em ativos, criptoativos, que possam ter uma performance melhor do que Bitcoin. Eu separei 6 desses ativos que hoje eu acho que tem condições de ter uma performance melhor do que Bitcoin. Quero mostrar para vocês rapidinho. Vamos lá? O primeiro deles, e está aqui, ó, os ativos que nós temos de olho. O primeiro deles é Bitcoin Cash. Bitcoin Cash subiu bastante desde essa alta vertiginosa do Bitcoin, que eu não mostrei, eu só mostrei o gráfico semanal. Quero mostrar também o gráfico diário para a gente ter uma noção da alta dele e também de até onde os preços podem ir. Então vejam o que aconteceu. Na último vídeo que nós fizemos, o Bitcoin estava aqui e eu dizia que ele estava com cara de que iria romper, porque ele tinha rompido esse suporte e entrou para dentro de novo, produziu o que a gente chama de bear trap. Então estava esperando que ele rompesse esse nível aqui e disse que se rompesse os 4.200, que era um nível importante de resistência, ele deveria subir bastante. O nosso objetivo para o Bitcoin agora, atualmente, é 5.650 e ele é proveniente da projeção que a gente faz dessa formação de fundo, que é uma formação que a gente pode já chamar de formação de cabeça e ombros invertido. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Essa é uma maneira comum que os preços costumam reverter tendências, e isso deixa esse processo no gráfico, que na verdade você faz um fundo novo aqui, depois o mercado falha em fazer um novo fundo. Dessa vez ele fez uma lateralização aqui, demorou um pouquinho mais, mas enfim, quando isso acontece a gente mede a altura do fundo até essa retinha, que a padronizou chamar de reta de pescoço, então da cabeça até a reta de pescoço e projeta para cima a partir do ponto que ela rompeu aqui, que é mais ou menos aqui. Isso vem dar 5.650, o mercado está indo a passos largos buscar esse objetivo, né? Muito bem, então, de volta nos nossos 6 criptoativos, 6 criptoativos que eu acho que tem condições de ter uma performance melhor do que o Bitcoin. O americano chama isso de outperform, underperform e outperform. Então, o primeiro deles é o Bitcoin Cash, que quando teve essa alta forte de Bitcoin, ele saiu subindo muito também. Aliás,
Não, né? Porque a alta de Bitcoin foi há 3 dias atrás, que foi no dia 2 de abril, enquanto que o Bitcoin Cash foi no dia 2 de abril também, Bitcoin sobe e Bitcoin Cash sobe muito em Bitcoin. Bem, ele fez essa alta bastante grande. Nós, em análise técnica, não temos necessariamente que saber por que aconteceu essa alta, mas devem ter motivos fundamentais para que isso tenha acontecido. Mas o importante é que essa alta trouxe os preços até esse nível de resistência aqui. E quando um ativo sobe muito com o Bitcoin subindo, a gente sabe empiricamente que ele possivelmente está nos dando uma dica de que ele vai ter uma performance melhor do que o Bitcoin. Então, nós, em função disso, estamos de olho aqui em Bitcoin Cash e vamos esperar que ele eventualmente nos produza uma formação de acumulação, de continuação, como, por exemplo, pode ser uma bandeira de alta, em que ele faria um processo assim, que é um processo de realização desse lucro aqui, e daí quando ele escapa da bandeira, a gente pode pensar em fazer uma compra, né, por aqui, com o stop logo abaixo da bandeira. Então, estamos de olho em Bitcoin Cash, e vale dizer que esse é o Bitcoin Cash ABC e não o Bitcoin Cash SV, né? Estamos também de olho em Litecoin. Litecoin rompeu, nesse processo do Bitcoin, ele rompeu essa reta de resistência de longo prazo e agora está acumulando. Nós vamos ficar de olho nele para ver a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, se ele eventualmente faz uma bandeira de alta ou se eventualmente ele faz um pullback para essa reta aqui de resistência, que então, se oferecer suporte e produzir uma reversão de candlestick por aqui, a gente também pode pôr uma compra aqui com stop logo abaixo desse fundo e da reta. Estamos de olho também em Ontology. Vejam por quê. Ontology rompeu essa reta de resistência e rompeu esse nível de resistência. E tendo rompido esse nível de resistência, ele está se acumulando acima dessa resistência, no que nós entendemos ser uma acumulação de continuação, que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. É assim que a gente chama essas batalhas que acontecem entre comprados e vendidos. E quando isso acontece, normalmente são os comprados que ganham essa batalha, e quando eles ganham, ou seja, quando eles fazem o preço subir acima desse nível de resistência aqui, eles têm um avanço, e nesse caso a gente está projetando esse avanço igual ao último avanço que os preços fizeram, ao último movimento de alta de curto prazo, e se isso acontecer, ele viria aqui para 0.00046, que equivaleria a uma alta a partir de agora, de em torno de 46%. Então nada mal, né? Quer dizer, a ideia é que se você eventualmente comprar isso na hora certa, você não vai pegar os 46%, mas você pode pegar 20%, talvez metade disso, 30% talvez, né? E então, se você pegar 30% de oscilação comprando isso com seus bitcoins, quer dizer, digamos que você pegue 30% da sua carteira. Então, se você tem 30% da sua carteira e pega 30%, 3 vezes 3, 9, você vai ganhar quase 1%, tá certo? É isso aí. Então, vamos lá. Ontology também é um que nós estamos de olho. E o próximo é Binance Coin. Binance Coin é a moeda da corretora Binance, que é a maior corretora do mundo, e ela é o chamado Utility Token. Ela tem utilidade, tem diversas utilidades. A Binance Coin é uma corretora, é a maior corretora do mundo. Eu, pessoalmente, faço com o meu pequeno capital operações na Binance. Eles têm um processo que funciona muito bem e eles estão agora lançando a sua própria blockchain. Então, essa moeda que hoje roda na blockchain da Ethereum, que é a segunda maior moeda, a moeda então da Binance, que chama-se Binance Coin, BNB é o símbolo dela, vai ser transferida da Binance, vai ser transferida da rede Ethereum para a rede Binance.
que é chamada de Binance Chain. Eles estão também, a Binance está também fazendo uma corretora ou uma bolsa, porque as corretoras agora se confundem com bolsas, né? Elas são corretoras e bolsas, porque elas é que provêm o livro de ofertas, compras e vendas, né? Então ela está fazendo uma que deve ser a primeira corretora descentralizada ou bolsa descentralizada. Descentralizada significa que não tem dono, é gestão autônoma, é gestão independente, não vai ser da Binance, isso vai ser regida por um processo de administração autônomo, e isso é muito importante por várias razões que não cabem aqui agora. Mas, de volta aqui ao gráfico, nós entendemos que ele está fazendo um retângulo e que deve dar continuidade à alta. Nós temos dois objetivos para a Binance. O primeiro já foi praticamente atingido, seria aí 40... Não, o objetivo, perdão, não é esse. Está errado isso aqui. Eu vou corrigir rapidamente, que é... Isso aqui era uma outra coisa que eu estava fazendo, um outro estudo. Esse primeiro objetivo seria a amplitude da altura desse, que eu entendo ter sido um triângulo ascendente, projetado para cima a partir do vértice do triângulo que queria vir aqui, que equivale a Binance subir em Bitcoin para 0,008462, que seria equivalente a uma alta de aproximadamente 117%. E a outra projeção é a projeção que a gente faz desse movimento de alta aqui, que foi o último movimento de alta, que não é o maior desses dois, ele é menor do que esse daqui, então não é tão otimista assim essa projeção, mas isso projetaria para esse nível aqui, que equivaleria a uma alta de 270 e poucos % na Binance. Nada mal, não é? Mas, então, isso para Binance, e o próximo é Ethereum Classic. O Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, não está indo bem, ele está caindo, está numa tendência de baixa, e talvez por isso o Ethereum Classic esteja se destacando um pouco mais. Ele rompeu essa reta de resistência de longo prazo e desconfiamos que ele possa estar fazendo um movimento de retorno para essa reta. Se ele nos produzir uma formação de candlestick aqui, seria uma indicação bastante interessante altista, que poderia levá-lo inicialmente para essa resistência, ou seja, se a gente pensar que pode pegar ele por aqui e ele for para aquela resistência, é 40% de alta também, nada mal. E a última, eu quero crer, é EOS. EOS é uma concorrente do Ethereum também, e rompeu essa reta de resistência e está se acumulando numa formação que nós entendemos vai dar continuidade a esse movimento de alta. E se isso acontecer, ela deve vir testar esse próximo suporte aqui, que é 0.0014. E é isso aí, minha gente. Com isso a gente termina o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar seu like, inscreva-se no canal e eu te vejo na próxima. Tchau!